Glória a Deus, queridos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, versículo 8. Nós vamos ler até o verso 10. Glória a Deus. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Pedro está dizendo aqui, queridos, que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão. O inimigo anda ao meu derredor e ao seu derredor como um leão que ruge. Amém? Procurando a quem possa devorar. Você já viu alguma vez, ou já ouviu, ainda que seja pela TV ou pela internet, um leão rugindo? Quem já viu o rugido do leão? Você já deve ter visto o rugido do leão. Você sabe por que que o leão ruge? Tem um propósito no rugido do leão. Na verdade tem alguns propósitos, mas vou contar para você o principal. Acredito que você já saiba. O principal propósito do rugido do leão é causar medo e intimidação aos seus oponentes, aos seus adversários, aos seus inimigos. Então o leão ruge para intimidar, para causar medo, para causar terror, para apavorar os seus adversários. E Pedro está dizendo que o diabo, que é o nosso adversário, que é o nosso inimigo, ele faz isso. Ele tenta nos intimidar. O diabo tenta nos deixar com medo. O diabo usa uma estratégia. Qual é a estratégia que ele usa? Intimidação, dúvida. Para quê? Para paralisar eu e você. Então nós temos o inimigo. Esse inimigo pensa que ele é um leão, ele não é. Ele age como leão e ele vai então rugindo. Porém, é necessário você entender que o rugido do leão, na maioria das vezes, não é externo. Ele ataca principalmente os nossos pensamentos. O diabo, ele escolheu uma parte do nosso ser para sempre atacar, que é a nossa mente. Por isso que nós sempre dizemos que a mente é o grande campo de batalha. Então o diabo, ele vai rugir na sua mente. E o que o diabo vai dizer? Sempre palavras para deixar você com medo. Sempre palavras para te intimidar. Sempre palavras para deixar você ansioso ou apavorado. Então se você está doente, o rugido do leão será: você não vai ficar bem, você não vai ficar bom, você vai morrer disso. Se você tem alguém com vício na sua família, o diabo vai rugir nos seus pensamentos e ele vai dizer: essa pessoa jamais vai sair dos vícios, jamais vai sair do álcool, jamais vai sair das drogas, jamais vai deixar os vícios. Se você tem um sonho e de repente o seu sonho você estabeleceu como meta e como alvo realizá-lo esse ano, e nós já estamos em outubro, no meio de outubro, o diabo vai rugir na sua mente, o diabo vai rugir nos pensamentos, nos seus pensamentos, e ele vai dizer: esse sonho não vai se realizar. Se você tem um negócio, talvez o seu negócio esteja agora atravessando um momento conturbado, ou se você tem um propósito de empreender, de começar alguma coisa, ou se você tem um talento e uma habilidade que Deus te deu para você prosperar, o diabo sempre age nos nossos pensamentos rugindo e dizendo: não vai dar certo, não vai acontecer, você não é capaz,
você não vai prosperar, você não vai ter sucesso nisso. Se nós, escute, darmos atenção ao rugido do leão, se nós acreditarmos no rugido do leão, que Pedro está dizendo que ele ruge como leão, se nós acreditarmos nisso, nunca vamos conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então eu e você, nós não podemos acreditar nas mentiras do diabo, amém, irmãos? Porque o diabo vai mentir, ele vai falar na sua mente, e se você dar lugar à voz do diabo, esse medo, que o rugido é para intimidar, é para amedrontar, esse medo, ele vai te paralisar, ele vai criar raízes em você, e quando você for ver, você está paralisado, você não consegue alcançar as promessas de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo, eu não vou ler, mas depois você pode conferir, está lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus, a ponto de com elas nós destruímos fortalezas, sofismas e toda altivez que se levante contra o pensamento de Deus. Então Paulo está dizendo que a luta que nós enfrentamos é uma batalha na mente. Então batalha espiritual não é expulsar demônios é libertação. Batalha espiritual é nós vencermos os pensamentos que o maligno quer implantar na nossa mente. Eu não sou amado, eu não vou conseguir, não dá certo, eu jamais vou conseguir sair das dívidas, eu jamais vou conseguir levar essa pessoa que eu quero levar para o encontro com Deus. Você não luta, eu e você, com armas naturais. As nossas armas são poderosas em Deus. Agora, quando nós vamos dando ouvidos às mentiras do diabo, elas vão se estabelecendo na nossa mente, e uma mentira repetida, em um determinado momento, ela se torna uma falsa verdade. Então quando eu dou muito ouvidos à voz do diabo nos meus pensamentos, eu não sei que é o diabo, eu acredito que sou eu pensando, porque o diabo, na sua astúcia, ele nunca vai falar acusando você. O diabo sempre usa a primeira pessoa no seu ouvido e nos seus pensamentos. Ele sempre vai dizer: eu sou fraco, e você acolhe esse pensamento. Se você ouvir alguém externamente, se você estiver na rua e alguém gritar: ô seu fraco, você vai entender, alguém está me xingando, deve ser alguém que não gosta de mim, e você vai provavelmente rejeitar aquilo. Mas se o diabo, na sutileza dele, ele vir no seu pensamento e rugir e dizer: eu sou fraco, você vai pensar que esse pensamento é seu. E depois de algum tempo, esse pensamento, que é uma mentira, porque a Bíblia não diz que você é fraco, a Bíblia diz que você é forte. O diabo vai dizer que você é derrotado, vai sugerir isso para você, mas a Bíblia diz que você não é derrotado, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Amém? Mas o diabo está lá rugindo, isso é verdade, é mentira, mas depois de muito tempo, eu começo a acreditar nisso. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, isso é um sofisma. O sofisma é um pensamento. Daqui a pouco, esse pensamento repetido muitas vezes, ele se torna o que Paulo diz lá no texto, uma fortaleza. Algo que é difícil agora de eu tirar da minha mente. Eu passo a acreditar naquilo. Eu passo que de fato eu sou fraco. Passo a pensar que de fato eu sou fraco. De fato eu sou derrotado. Eu passo a pensar que de fato os sonhos de Deus na minha vida não vão se cumprir. Que eu não tenho habilidade. Que eu não vou ser curado. Que eu não vou conseguir ganhar minha família para Jesus. Que eu não vou prosperar na minha empresa. Que a minha célula não vai crescer. Eu começo a acreditar naquilo. Então tudo acontece quando nós cremos no rugido do leão que está ao nosso derredor. Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, rugindo como um leão. O que nós precisamos então fazer?
A primeira coisa, nós precisamos ignorar o rugido do diabo, amém? Diga para o irmão ao seu lado, você precisa ignorar o rugido do diabo. Aleluia! Eu preciso aprender a ignorar, a não prestar atenção nas ameaças do diabo. Ele se faz de leão, mas ele não é leão. Nós conhecemos o verdadeiro leão. O verdadeiro leão é Jesus, mas ele se faz como leão. Agora o diabo só tem poder, escute, se você der a ele esse poder. O poder do diabo na minha vida foi concedido por mim. Se eu dou lugar ao diabo, se eu dou poder ao diabo, se eu acredito no que o diabo fala, então de fato o diabo vai levar vantagem na minha vida. Então, se eu acredito que as pessoas não gostam de mim, se eu acredito que eu sou uma pessoa incapaz, se eu acredito que eu não tenho nenhum talento, se eu acredito que eu nasci pobre e eu vou ter a vida toda muita dificuldade financeira, se eu acredito, minha família, meu marido nunca vai vir para a igreja, pastor, meus filhos, eles são desviados, eles não querem saber do Senhor. Se eu acreditar nisso, isso de fato vai acontecer. Porque o diabo sabe que ele só pode levar vantagem na sua vida se você acreditar no que ele diz. Então, ele vai falar para te intimidar. Quando ele falar para intimidar você, você rejeite isso. Essa é uma forma de você não viver angustiado, nem viver preocupado. Agora, uma coisa muito importante, olhe para cá um pouquinho. Eu creio nisso. E se você quiser crer, isso vai te ajudar bastante. O diabo, ele só ruge na sua vida quando ele percebe que há algo grande de Deus para chegar na sua vida. Se o diabo não está rugindo, aí é um problema. Às vezes eu fico incomodado, eu sou pastor, eu trabalho com libertação de pessoas, salvação de pessoas. Então às vezes eu fico, parece uma loucura, mas eu sei como é que é o mundo espiritual. Às vezes eu fico incomodado quando nada está acontecendo no mundo espiritual. Agora, quando o mundo espiritual se levanta, se opõe e o diabo quer me intimidar, eu sei, está para vir coisa grande, está para vir coisa boa. E você precisa entender também isso. Se o leão está rugindo na sua mente, é porque Deus tem preparado coisa grande para o seu futuro, coisa grande para os próximos dias. Está para chegar coisas grandes aí para você. Por isso que talvez o diabo esteja tão furioso. Tão furioso. Por quê? Porque ele quer intimidar você. Você acha que é fácil nós fazermos um encontro e levar 60 pessoas? Você acha que é fácil ficar aqui um sábado inteiro com 40 crianças, de 6 anos a 12 anos? Vocês acham que é fácil batizar pessoas? Não, irmãos. Isso não é obra nossa, não é difícil do ponto de vista natural, porque naturalmente não é difícil, é impossível, porque a obra de Deus é impossível, ela só é feita no poder de Deus, amém? Mas quando eu digo é fácil levar pessoas, é porque nós sabemos que haverá uma resistência do diabo. E por isso que o diabo se levanta. Por quê? Porque ele sabe que gente vai ser salva, gente vai converter, gente vai batizar, células vão crescer, pessoas vão se posicionar em Deus, casamentos vão ser restaurados, pessoas vão largar os vícios. Então o que o diabo faz? Ele vai tentar se opor. E como ele se opõe? Rugindo, gritando, ameaçando, falando, te intimidando, deixando você com medo. Ele não te ataca pelo que está acontecendo, ele te ataca por aquilo que vai acontecer, porque o diabo quer impedir o futuro de Deus de chegar na sua vida. Então, se o diabo vê que você tem potencial para ser um grande empreendedor, e por isso uma pessoa abençoadora do reino de Deus, um grande dizimista, o que o diabo vai fazer? Ele vai tentar massacrar o seu pensamento de ameaças, de intimidação, para que você não siga em frente. Se o diabo percebe
percebe que você tem potencial para ser um líder, para ganhar pessoas para Jesus, para evangelizar pessoas, o que o diabo vai fazer? Ele vai massacrar o seu pensamento. Você não é capaz, você não consegue, não tente, não dá certo, porque o diabo, ele percebe o nosso potencial. Você sabe que às vezes o diabo acredita mais no seu potencial do que você? Sabia? Às vezes você não acredita no que Deus te deu, mas o diabo vê, ele fala: esse cara tem potencial, esse jovem tem potencial, essa mulher tem potencial, eu preciso atacá-lo, eu preciso rugir muito na mente dele, eu preciso deixá-lo com medo, eu preciso deixá-lo paralisado, porque ele vai ser uma ameaça para o meu império. Por isso, ignore as palavras do diabo. Eu gosto muito daquele texto, quando Paulo chega na ilha de Malta, depois de um naufrágio. Paulo, o grande apóstolo Paulo, um pregador do evangelho da graça aos gentios, e sofreu muitas perseguições, e Paulo chega lá numa ilha chamada Malta, depois de um naufrágio. Ele vai parar nessa ilha, e o pessoal está tudo molhado, frio, temperatura muito baixa, e Paulo resolve fazer uma fogueira, e ele sai à procura de alguns gravetos, e ele vai reunindo os gravetos, e ele vai lá acender a fogueira, e no meio daqueles gravetos, a Bíblia diz que uma serpente aparece e pica Paulo. E as pessoas que olharam para Paulo disseram, as pessoas dali, daquela ilha, os bárbaros, os nativos, eles olham para Paulo e eles dizem: esse cara vai morrer, é questão de tempo. E eles ainda dizem: esse cara deve ter feito algo contra Deus, porque ele escapou do naufrágio, mas Deus trouxe ele aqui. Olha a ideia das pessoas: mas Deus trouxe ele aqui para matá-lo na ilha. Mas diz a Bíblia que Paulo simplesmente, ele chacoalhou aquela serpente, chacoalhou a mão, e ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que as pessoas esperavam que ele inchasse e que ele morresse, mas nada aconteceu. O diabo rugiu, mas o homem de Deus ficou firme, ignorou o diabo, continuou firme no seu alvo e no seu propósito, e Deus o honrou. Com você a mesma coisa. Ignore o diabo, ignore os pensamentos malignos, pense positivo, pense à luz da palavra de Deus, pense de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Ignore as mentiras do diabo. A sua vitória está chegando. O seu futuro é um futuro promissor. O seu futuro é um futuro abençoado. Aleluia. O diabo vê que sua família está para se converter. O que ele vai falar? Nunca vão ser salvos. O diabo está vendo que você está para prosperar, ser promovido, conseguir um negócio abençoado. O que o diabo vai dizer? Ih, cara, não vai dar certo para você. O diabo está vendo que você está lá orando para levar as pessoas para o encontro, isso vai ser uma bênção para a sua vida. O que o diabo vai dizer? Não, ele não vai, ela não vai conseguir, não tem com quem deixar o filho, não vai poder ter dispensa do trabalho. Então o diabo sempre vai dizer: creia o oposto do que o diabo diz, e declare o oposto do que o diabo diz. Eu não consigo, você diz: eu creio, eu consigo. Eu estou doente, você diz: eu estou curado e sarado. Eu não tenho dinheiro, você diz: eu tenho dinheiro e sou abençoado. A minha célula não tem gente para andar para o encontro, a minha célula vai mandar pessoas para o encontro. Pensamento e boca. Amém, queridos? Pensamento e boca. Agora, nós lemos lá em Pedro, que o diabo, volta lá para Pedro, 1 Pedro 5, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando a quem devorar. É preciso entender o que a Bíblia está dizendo. Aqui é até uma interpretação de texto simples. O diabo, 5:8 eu acho. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Significa, queridos, que ele não pode devorar todas essas pessoas. Significa que eu não preciso viver com medo do diabo. O que determina se eu posso ou não ser devorado pelo diabo, como diz aí o texto, é o que eu vou fazer com o rugido dele.
quando ele rugir na minha mente, o que eu vou fazer? Quando o diabo falar na minha mente para me deixar amedrontado, com medo, ansioso, preocupado, o que eu vou fazer? Eu vou acreditar no rugido do diabo? Se eu acreditar, eu sou derrotado. Se eu acreditar nas mentiras do diabo, eu sou derrotado. Se eu ficar com medo, eu sou derrotado. Se eu recuar, eu sou derrotado. Se eu ficar paralisado, eu sou derrotado. Mas se o diabo rugir na minha mente e eu me manter firme, não há como ele me devorar, não há como ele devorar você. Então como você vai lidar com esse rugido? Está lá o diabo falando, como é que você lida com isso? Você tem que lidar. Você não pode deixar os pensamentos negativos, você não pode deixar o medo, você não pode deixar a intimidação. Você tem que fazer o quê? Manter sua mente em Deus, manter sua mente positiva, manter sua mente esperançosa, manter sua mente cheia de fé. Animais, a gente está falando de leão, animais são criaturas territoriais, principalmente o leão. Por que o leão ruge? O leão ruge quando ele quer declarar, ali para a floresta, quando ele quer estabelecer que ele é quem governa ali, que ele é o dono daquele pedaço, que ele é o dono daquele lugar. Então o leão ruge para que os outros animais fiquem fora do seu território. Então se o leão está percebendo que algum animal quer ser melhor do que ele, ou que quer pegar o território dele, ele vai rugir, uma vez, duas vezes, para apavorar. É isso mesmo, o rugido é para apavorar, é para os animais correrem, ficarem com medo. Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Atenção, toda vez que você vai conquistar um novo território em Deus, o leão vai rugir para você dar passo para trás. Então você vai salvar sua família, o leão vai rugir, porque ele acha que a sua família é território dele. Não, não é dele. A sua família é território do leão de Judá, é território de Jesus. Deus quer te dar abundância de prosperidade, e você vai entrar naquele território de prosperidade. O que o diabo vai fazer? Ele vai rugir, porque ele não quer a sua prosperidade. Você está indo para a rua evangelizar pessoas ali do seu bairro, você está trazendo para a igreja, levando para a célula, para o encontro os seus amigos. Essas pessoas, elas estão ainda no império das trevas, e quando você vai lá para tirá-las do império das trevas, você está entrando no território de quem? No território do maligno. O que o maligno vai fazer? Rugir. E aí ele ruge e você pode apavorar. Você pode falar, não vou mexer com isso, não vou orar por isso, não vou mais evangelizar, não, eu não vou buscar essa promoção, não, eu não vou fazer esse negócio, não, eu não vou nem nesse médico, eu estou com medo. Aí o diabo está dizendo, esse território é meu. Então entenda, Deus te deu a terra e o governo da terra. Toda a terra pertence a mim e a você. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. O diabo não tem nenhum território na terra, nenhum demônio tem nenhum território na terra. Tudo que está nessa terra, bom, agradável, perfeito, Deus deu para mim e deu para você. Nós precisamos nos levantar para conquistar. Mas o leão está lá, o diabo, como leão, ele não é leão, como leão, ele está lá. Então você vai precisar dizer, não, eu vou me apropriar da minha cura. Diga, eu vou me apropriar da minha cura. Eu vou me apropriar da minha abundância. Diga, eu vou me apropriar da minha liberdade. Diga, eu vou me apropriar da minha prosperidade. Eu vou me apropriar da salvação da minha família. Eu vou me apropriar da multiplicação da minha célula. Eu vou me apropriar da minha saúde. Eu vou me apropriar do melhor de Deus. Amém, querido? Não ceda ao inimigo. Não volte atrás. Permaneça firme. O inimigo rugiu nos seus pensamentos, você permanece firme. O inimigo falou na sua mente, você permanece firme. Não deixe que nenhum pensamento te intimide. Ignore os pensamentos
do maligno na sua vida, em nome de Jesus, amém? O que mais nós podemos fazer diante disso? Nós podemos e devemos manter a nossa posição. Então, uma vez eu assisti um documentário, e esse documentário era aqueles safaris na África, e tinha lá um guia, e o guia, antes de levar as pessoas, né, lá para o meio do safari, tem todos os tipos de animais, né? Então eles vão encontrar leões, eles vão encontrar elefantes, vão encontrar rinocerontes, girafas. Aí o guia, ele dizia o seguinte para a pessoa, para as pessoas que entravam lá naqueles jipes: o leão, se você encontrar um leão no safari, você precisa entender o seguinte: o leão, na maioria das vezes, ele vai rugir como uma forma de intimidação, mas ele vai muitas vezes apenas simular um ataque. Isso é um guia que mora lá, que trabalha, é um africano. Então o que ele dizia para as pessoas? Quando um leão rugir para você, parecendo que vai lhe atacar, isso no natural acontece, no espiritual também. Você jamais deve dar as costas para o leão e sair correndo. Porque se o leão estiver aqui, ele olhar para você e rugir, e você desesperar e correr, o leão vai atrás de você e vai te devorar. Então o que ele dizia? Se acontecer isso, que é difícil, você precisa manter a sua posição, olhar para os olhos do leão e ficar parado, não fazer absolutamente nada. Ele vai entender que ele não é uma ameaça para você, e que você não é uma ameaça para ele, e ele vai sair fora. No mundo espiritual é a mesma coisa. O diabo vai rugir. Se você ficar na posição firme, aguentar o tranco e dizer: eu estou aqui em nome de Jesus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, eu não vou recuar, eu não vou me intimidar para essa doença, eu não vou intimidar para esse medo, eu não vou intimidar para essa ansiedade, eu não vou me intimidar para essa obra do diabo na minha vida familiar, nas minhas finanças, eu não vou me intimidar. Se você ficar firme, sabe o que vai acontecer? O diabo vai dar as costas e vai embora tentar atacar outra pessoa. Então escute: para você vencer o rugido do leão, você precisa manter-se firme. Mantenha-se na sua posição. O diabo está te atacando, não fuja, não deixe de congregar, não deixe de orar, não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Fique posicionado, permaneça na sua posição de vitória. Que o diabo, o que ele vai querer é tirar a tua bênção. Ele vai querer tirar o milagre da sua vida. Ele vai querer afastar você do propósito de Deus. Ele vai querer que você perca o foco. Ele vai querer que você perca o seu alvo para esse ano. Então você permanece firme em Deus, posicionado, e não retrocede. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que o diabo está fazendo, ele vai ter que parar. Amém, amados? Então manter a posição é fundamental. Para isso esteja cheio do Espírito Santo, para isso esteja cheio do poder de Deus, amém? Para isso esteja cheio da presença do Senhor. Você é vencedor. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Então não nos intimidamos. Por quê? Porque o diabo nos ataca. Talvez você está aqui hoje e está sendo atacado pelo diabo. O leão está rugindo, procurando te devorar, ensandecendo sua mente de pensamentos, minando a sua mente com mentiras, com fortalezas, com incredulidade, com medo. Essa é a ação do diabo. Fique firme. Escute, é importante, eu quero terminar com isso, você saber discernir aquele que é como leão e o que ele vai dizer, e aquele que é o leão e o que ele vai dizer. Porque a Bíblia, o diabo é um imitador de tudo, e o diabo, ele sempre vai querer imitar a voz de Deus, amém? Então quando você tiver pensamentos, é importante você questionar os seus pensamentos. A maioria das pessoas não fazem isso.
E infelizmente os crentes não fazem isso. Eles deixam que o diabo coloque fortalezas e sofismas nas suas mentes, e eles acreditam nesses sofismas e acreditam nessas fortalezas. Agora escute, Deus, Jesus, Ele nunca vai dizer que você não tem valor, que você não tem importância, que você não presta. Toda vez que você ouvir isso na sua mente, saiba, é a voz do diabo, não é a voz de Deus. O leão da tribo de Judá nunca vai dizer que Deus está irado com você. O leão da tribo de Judá nunca vai dizer que o seu pecado não tem perdão. O leão da tribo de Judá nunca vai te condenar. O leão da tribo de Judá nunca vai dizer que você não tem mais chance, que você não tem mais jeito. Jesus nunca vai dizer isso ao seu respeito, mas o diabo vai dizer. E como ele se parece, como ele se faz, como ele imita o leão, há muitas pessoas que ouvem a voz do diabo e elas atribuem a Deus. Então é necessário você saber discernir o que é o espírito e o que é o diabo. E eu estou mostrando aqui um filtro muito simples. O que é de Deus é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem boa virtude. Essas coisas são coisas de Deus para você. Se aproprie delas. Tudo que vem para roubar, matar e destruir, você não aceite em nome de Jesus. O maligno sempre vai agir baseado no medo. Muitos anos, irmãos, nós trabalhamos com ministério de libertação. Muitos anos, desde quando eu era adolescente, já trabalhava com ministério de libertação, expulsando demônios, orando para as pessoas ser curadas. E eu perdi, às vezes, que expulsando um demônio, uma pessoa endemoniada, você já deve ter visto, se nunca viu, é uma coisa real. Mas muitas vezes, expulsando demônios, aquele demônio que estava na pessoa, muitas vezes me ameaçou. Eu lembro uma vez que nós estávamos bem no começo aqui do prédio, já contei isso aqui algumas vezes. Nós não tínhamos piso, não tínhamos ar-condicionado, e uma pessoa ficou endemoniada aqui dentro do prédio, e eu estava pregando e ela ficou possessa por demônios. E eu falei, não tem como eu parar de pregar. Eu pedi para que alguns irmãos orassem pela pessoa e expulsassem o demônio dela. Mas a resistência estava grande, isso não aconteceu. Eu sei que resumidamente esses irmãos foram parar no banheiro masculino com essa pessoa. E daqui do palco aqui, esse palco não tinha piso, não tinha nada. Daqui do palco eu escutava a pessoa gritando dentro do banheiro. E aí eu fui vendo que os irmãos aqui começaram a ficar apavorados. E eu falei, não dá mais para pregar desse jeito. Eu falei, irmãos, eu vou lá, vamos lá orar. Os irmãos orem aqui e eu vou lá orar. E eu lembro que eu fui lá e os irmãos ficaram aqui orando. Paramos de pregar, acho que o louvor começou a cantar. Começamos a orar e eu entrei lá no banheiro. E eu não sei porquê, eu me vi, eu e o endemoniado. Eu não lembro porque os irmãos saíram, mas me deixaram lá. Bons companheiros, né, irmãos? Não sei o que aconteceu, talvez eles cansaram, falaram, estamos cansados. Eu e um endemoniado. E o cara ficou endemoniado, ele ficava que nem uma serpente, ele ficava rastejando no chão assim do banheiro. Rastejando, se cuspindo com as mãos todas, e rastejando, e gritando, e uivando. Eu pensei, qualquer hora a polícia vai vir aqui. E pior, vão dizer que eu estou matando esse cara. Num determinado momento eu comecei a orar, a expulsar o demônio. Eu lembro que aquela pessoa ficou de pé, saiu do chão, ficou de pé. E ele olhou para mim e falou assim, o demônio, né? Ele falou assim, eu vou sair, mas eu vou matar a sua esposa e vou matar as suas filhas. E não vai demorar. O demônio disse isso. E disse para quê? Para que eu ficasse o quê? Intimidado. Na hora eu fiquei arrepiado. A carne temeu, mas o espírito que habita em mim não teme. A carne ficou com medo, que você está dentro do banheiro com um cara que diz que vai te matar e matar a tua família, sozinho, batendo porta, mas o meu espírito estava forte em Deus. E expulsamos o demônio e ele foi liberto aquela noite. Aquilo é apenas um reflexo visível do que acontece no mundo espiritual.
o diabo vai te ameaçar. O diabo vai te intimidar. Mas você precisa estar firme. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aconteça o que acontecer, nós não vamos recuar. Nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar levando as pessoas para o encontro, nós vamos continuar batizando, nós vamos continuar evangelizando, as células vão continuar fazendo os eventos, nós vamos continuar ministrando para as crianças, você vai continuar orando pela salvação da sua casa, você vai continuar com o seu negócio, você vai continuar orando pela conversão dos seus filhos, do seu marido, você vai continuar lutando pelo ministério, chamado as pessoas que Deus colocou em suas mãos. Não retroceda, não recue, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela sua cura, porque isso é direito seu, já te foi dado em Cristo Jesus. Quando eu digo lutar, não é lutar para conquistar, porque você já conquistou, é lutar só para tirar o diabo do território que não é dele, é seu em Cristo Jesus. Quantos querem fazer isso? Diga amém. Fique de pé no seu lugar, vamos orar por isso. Aleluia. Vai orando em línguas agora, nós vamos orar.